Fala pessoal, beleza? Dando seguimento então aí ao nosso projeto de underlimit por faixas de odd, né? Esse mês tem uma coisa especial aqui, uma coisa muito importante que eu observei, que é uma mudança de paradigma na direção do que eu estava fazendo aqui, né? Esses aqui são os bots com as ligas selecionadas, né? Nos vídeos anteriores eu fiz essa coletânea de ligas, as ligas nas quais o bot tinha mais sucesso e, né, terminando aí, né, 2 meses dos 3 bots trabalhando, né, 2 meses aí de trabalho de cada um deles, do 100%, 200% e 400%, e eles estão em RED, né? A gente vê aqui um RED acumulado de R$ 203. Então, essa seleção ao longo do tempo das ligas, ela não está dando muito certo, ela não está se mostrando muito eficaz, né? Nós vemos aqui que tem algumas ligas que são extremamente lucrativas, continuam sendo ligas extremamente lucrativas, né? Principalmente aqui em primeiro lugar sendo agora a primeira divisão da Holanda, ultrapassando a primeira divisão da Islândia, né, que era a mais lucrativa de todas, e outras que eram muito lucrativas antes, que apareceram como muito lucrativas, que é a Bundesliga, num prejuízo aqui absurdo, né? Então eu preciso tomar outra, né? Já são 3 meses acumulando esses dados e eu preciso então entender, né, e perceber que tem algum problema nessa abordagem aqui, né? Que tem alguma coisa que não está encaixando bem. Então, será que talvez seja as faixas de odd, procurar as faixas de odd? A gente tem aqui essa faixa de 15, 50, 20, que é uma faixa de odd que está se mostrando interessante, né? Só que aí tem outra coisa mais importante ainda, né? Que a partir da observação e dos dados acumulados que eu tenho, que dá para a gente observar aqui, né? Que é o fato de que se a gente for dar uma olhada no bot geral, que são os 3 bots combinados que estão trabalhando desde lá de o início, né? E já estão aí acumulando mais de 8 mil entradas, a gente vai perceber uma coisa que pouco se modifica, né? Que são os times mais lucrativos, né? Os times mais lucrativos, né? Esse Breiðablik aqui, que é da Islândia, da primeira divisão da Islândia, ele tá aqui no topo desde o primeiro bot e passa mês, e ele continua sendo o time mais lucrativo de todos. E aí vem outros aqui na sequência, né, bastante lucrativos também, mas, né, a gente percebe que dentro das ligas vai ocorrendo uma variação, mesmo que algumas continuem como as mais lucrativas, tem algumas que de fato são muito lucrativas, não dá para duvidar disso, né? Que elas acumularam um lucro muito grande, muito bom. Então dá sim para trabalhar em algumas ligas, né? Algumas aqui têm um lucro acumulado que a gente percebe que foi realmente muito, muito grande. Mas, né, uma outra coisa que eu estou observando é então essa questão aqui, né? O quanto ao longo do tempo algumas equipes estão se mantendo aqui nesse top 10, né? Como algumas equipes estão se destacando. Então, cabe aqui algumas análises, né? Então, a gente olhando aqui para os bots que estão desde o início, a gente já percebeu, né, e chegou aqui a uma odd lucrativa em geral, que é a odd aqui de 110 até 300. Essa odd aqui representa em back a odd 1,01. É como se o jogo começasse com a odd do over 0,5 em 1,01. O mercado dando aí 99% de chance de ter um gol na partida. E eu já imaginava que isso poderia acontecer e aconteceu mesmo. A odd então aqui de 110 a 300 é uma odd que no geral, depois dessas 8 mil entradas, tem se apresentado como uma odd lucrativa. Está aí com 2.000% de lucro, que é um lucro interessante. Já tem aqui, né, depois de 4 meses, né, já tem uma coisa interessante aqui, mas só que entra aquela questão que eu já falei algumas vezes. Quanto menor é a odd, maior é a variância, mais difícil é você validar. Então, não é aqui, peraí. Aqui. Se a gente isola então esse resultado da odd 110
até a odd 300 ali, olha como vai, né? Passa aqui até o dia 31 de agosto com um prejuízo absurdo, chega a menos 53 e depois engata aqui, né? E vai até o dia 9 de outubro, que foi a última entrada que ele fez nessa odd, e alcançou um lucro aí de 47, né? Então, para validar uma odd dessa aqui de 1,01, eu não consigo nem imaginar o tempo que demora. Mas, né, dentro do bot aqui, ela segue uma odd lucrativa em geral, né, com todas as ligas, sem tirar, sem remover aqui liga nenhuma. Então, esse é um primeiro dado, mas que eu acho que a gente vai ter que acompanhar muito tempo para ver se isso aqui firma, né? Eu duvido que firme, né? Mas vamos ver como vai ser. O segundo ponto, então, é aqui, né? Nos bots que nós deixamos aí os meses, né? Os bots que nós fizemos adicionais para acompanhar as ligas mais lucrativas, foi aparecendo então essa faixa de odd aqui de 15,50 a 20, 15,5 a 20, né? Como uma odd potencialmente lucrativa. As ligas vão mudando muito, esse aqui é o resultado de todas, né? Mas se a gente vai vendo um por um aqui, se a gente fosse removendo e vendo um por um, a gente veria que esse resultado da liga lucrativa ele vai variando bastante, vai variando, mas duas faixas de odd sempre vão aparecendo aqui na nossa seleção de ligas. A odd 15,5 a 20 e a odd 21 a 30. Sempre vão aparecendo, né? São as que mais aparecem como odds lucrativas dentro dessa seleção que nós fizemos. E aí dá para pensar em trabalhar então, né? Dá para pensar em colocar só essa faixa de odd e rodar nas ligas que já estão aqui. Tá, é uma boa, só que continua a questão, né? A gente olha aqui os bots que trabalharam esses meses, os times que estão aqui no topo, né? Você vê esse time da Islândia, você vê que lá no geral ele também é o time mais lucrativo de todos. Aí quando a gente faz separações, vamos colocar aqui, né? A odd 15,5 até 30, porque aquele outro resultado ali que eu mostrei antes tem a odd 12 também, né? Olha lá os times mais lucrativos, né? Da Islândia, da Suíça, né? Young Boys. Acho que da Suíça também esse Zurique, o Utrecht é da Holanda, né? E a gente compara com o bot maior. Tá lá, né? Aí o da Islândia também. Vai dando alguma diferença aqui por conta da odd 12 e tal, né? Mas quando a gente vai colocando, então, aqui do 15,50 a 20, a primeira página, né? Aparece uma determinada quantidade de times aqui, né? Que estão no top 10 aqui. E quando a gente passa, então, da odd 21 a 30, entra outra... Peraí, deixa eu voltar. Entra outra ordem de times aqui, né? E aí quando a gente compara essa odd aqui do 21 a 30 com os bots principais aqui, tá certo, os bots principais, a gente vai vendo uma semelhança maior ainda entre essas equipes então que vão aparecendo, né? Então, o que eu pensei em relação a isso aqui? Por que não começar a trabalhar com times, né? Porque a gente vai vendo que o volume, né, o número de entradas dos times, eles vão crescendo e essas equipes vão ficando, elas vão aparecendo aqui na primeira página, né? E parece então que é uma abordagem um pouco mais interessante de se fazer. Porque o que define uma expectativa de gol muito grande num jogo? O que define essa expectativa muito grande geralmente é o gap técnico entre duas equipes. Quando você tem uma equipe que é muito melhor e uma equipe que é, né, com a expectativa muito baixa de que possa vencer o jogo, né, quando você acha que uma equipe vai atropelar a outra, é que você tem uma odd do over que é extremamente baixa. Essa odd aqui, por exemplo, de 21 a 30, se a gente olha aqui, é a odd aqui, né, entre 1,05 e 1,03, né, 1,
seria mais ou menos 1,35 aqui, né? A odd entre 1,05 e 1,35. Então, é uma odd, uma expectativa de gols que é muito grande, muito alta. E parece uma abordagem interessante, então, começar a observar que determinadas equipes recebem bastante essa odd, como é o caso aqui desse Breidablik do Young Boys, e que, né, se eles confirmam depois lá dos 90 minutos, eu não sei, né, nem me importa. Mas que de fato eles tendem a não fazer o gol com essa velocidade toda e tendem a ajudar a gente a ir acumulando aí um lucro enquanto ele não faz o gol, né? E o que ocorre? Como essa odd aqui é muito baixa, né, do 21 a 30 é muito baixa, ele vai sair com 400% de lucro muito mais cedo do que sairia, por exemplo, se o jogo tivesse começado numa odd 12. Então, ali por volta dos 45 e 50 minutos, o bot já está fechando com 400% de lucro. Já fez o de 100, já fez o de 200 e já fez o de 400 também. Então, eu tenho aqui, né, estou pensando agora na possibilidade de se trabalhar acompanhando as equipes ao invés de acompanhar as ligas. Quando a gente pega todos esses bots aqui, a gente vai vendo que não tem uma lógica muito grande. Eu acho que é uma variabilidade normal que acontece dentro da liga, né? Um mês vai sair mais gols, outro mês vai sair menos gols, e a gente fica meio que tentando surfar aqui com esses bots diferentes e acaba, né, uma liga que foi muito bem num mês, acaba indo mal no outro, mas de fato, né, existem aqui algumas ligas que ao longo desses 2 meses, então, se seguraram nos 3 bots como ligas lucrativas, né? Eu acho aqui que dos 20 aqui para cima, já é aí um bom exemplo de uma liga lucrativa, né? De 2 meses de trabalho aí, né? E pela quantidade de entradas já dá para a gente imaginar que talvez a coisa se segure aí, né? Que é aqui a Premier League, a primeira divisão da Islândia e a primeira divisão também da Holanda, que eu acho que tem aqui já um número de entradas que é significativo. Da Islândia tem pouco aqui, né? Mas é uma liga de 12 equipes só. Então, esse número 33 aqui, eu acho que ele já é um pouco significativo já, né? Então, para esse mês eu não vou fazer essa divisão aqui por ligas, não vou mais fazer essa observação das ligas lucrativas e fiz uma outra coisa. Fiz então uma outra abordagem aqui, que é fazer os bots, né, continuar dividindo em 100%, 200% e 400%, que nosso objetivo é encontrar um lucro justamente nessa divisão dessas faixas, e separei então por equipes. As equipes mais lucrativas no campo aqui do 21 a 30 e as equipes mais lucrativas no campo aqui do 15,5 a 20. Se a gente pega aqui o 15,5 a 20, a gente vê que é são determinadas equipes, né, que são lucrativas nessa faixa de odd. Vou passar aqui até a página 3 só para ter uma ideia. E se a gente olha aqui a faixa então do 21 até o 30, a gente vê que são outras equipes que são lucrativas nessa faixa de odd, né? E o importante observar aqui é o número de entradas, né, que está acontecendo nessas equipes. São equipes que normalmente recebem bastante essas odds de gols e costumam não confirmar, né? Então, eu fiz então 6 bots novos, né, que vão começar a trabalhar, e eles vão trabalhar acompanhando essas equipes. As equipes que tiveram, então, mais de 6 entradas, e tiveram um lucro de mais de R$ 8, foram passadas todas, então, para esse acompanhamento aqui, dentro dessas faixas de odd. E a faixa de odd de 12,5, de 12 a 15, né? Bom, tem aqui também a faixa de 12 a 15, ela tá diferente o nome aqui, porque eu já mudei os nomes, já mudei os grupos antes de olhar isso aqui, tá? E você vê que são outras equipes completamente diferentes que aparecem também
frequentemente aqui nessa faixa de odd e frequentemente também confirmam, por exemplo, aqui o River Plate, né, 22 entradas, Sheffield United 24 entradas. E aí eu deveria fazer, eu gostaria de fazer também, né, dividindo aí nessa faixa dos 12 até os 15, só que não tem mais espaço para eu testar isso. Tem outras coisas importantes também que eu estou testando e vai ficar para o futuro aí para eu testar também. E a gente vê aqui as ligas lucrativas, né? São outras ligas também que aparecem como lucrativas nessa faixa de odd. Então, me parece que, que o momento é esse agora, de explorar essas faixas de odd e de acompanhar esses times. Como o bot principal, que é o bot aqui das 2.000 entradas, vai seguir trabalhando, então não estou muito preocupado em ficar selecionando liga agora, não, nesse momento não. Vou deixando ele aqui, né? Ele vai trabalhando. Conforme ele vai trabalhando, depois eu vou aqui. Se algum dia eu quiser mexer com as ligas, é só eu fazer a filtragem, selecionar as ligas e botar para um bot real aí depois de 6 meses. Mas essa dos times eu quero dar uma acompanhada mais de perto. O meu objetivo mesmo era acompanhar só o top 10. Fazer lá nas faixas de odd, os bots, né? E acompanhar ali só o top 10 de cada grupo, né? Mas só que o espaço aqui Só que o espaço aqui está um pouco comprometido de bot, eu já estou com as 50 vagas ali ocupadas, então não está muito fácil para mim selecionar o que deixar trabalhando, né? Então, o que eu fiz agora é isso aqui. Então, eu quero principalmente acompanhar o top 10, os times que se mostraram mais lucrativos, mas aí fiz a lista toda, né? Coloquei aí os times que tinham aí de seis entradas ou mais e tinham mais de R$ 8 de lucro, todos eles eu coloquei para ter um acompanhamento mais de perto aí. No fim das contas, nem era necessário ficar fazendo muito essa divisão aí não, né? Em bots diferentes. É só para a gente ter uma visualização melhor, mas os bots principais a gente consegue filtrar aqui no relatório tudo isso, né, da mesma forma, e depois encontrar então essas ligas mais lucrativas, esses times mais lucrativos também, né? Então é isso. O próximo passo aí do projeto para esse mês vai ser manter então esses bots trabalhando nas equipes que se mostraram mais lucrativas. Então, por último aí agora no vídeo eu vou só passar aqui, né, no bot da faixa de 21 a 30 e no bot na faixa do 15,5 a 20 para mostrar quais que são essas equipes que eu selecionei. A gente continua aqui com um problema que nós não sabemos qual será aqui a questão das ligas nas quais, que quando a gente coloca por equipes, aqui a equipe que a gente selecionou pode fazer a entrada numa Copa ou alguma coisa assim. Até tem uns times ali que são seleções, aí não tem como mesmo, né? Porém, o objetivo é ir acompanhando como funciona essa seleção por equipe só e ajudar a gente a visualizar isso aí um pouco melhor no futuro. E os bots pais, que são os grandões aqui que já estão passando aí de 8.000 entradas, vão continuar trabalhando
E eles são a nossa fonte de dados para qualquer coisa também no futuro que a gente escolher fazer, né? Então, isso aqui é só para a gente visualizar melhor na hora de fazer o vídeo. Então, esses aqui que estavam separados por ligas estão parados e vão continuar aqui parados para a gente consultar no futuro aí alguma coisa que quiser, dar uma olhada na seleção que a gente fez. E esses overs que eu tinha feito aqui, que eu tinha falado no outro vídeo, se eu achar que vai sair alguma coisa legal daqui, eu vou e faço um vídeo, né? E vocês veem que não saiu mesmo, né? Tá aqui, esse aqui que fica o HT inteiro, tá lá num red absurdo, esse aqui tá com um green pequenininho, mas agora que eu dei uma... Agora que eu vi essa questão das equipes e não das ligas, eu fiquei um pouco mais animado a trabalhar com as equipes, de acordo com os dados que tem ali. Então, eu vou tentar dar uma reconstruída nesse bot aqui com as equipes que deram mais prejuízo aqui. Eu vou tentar dar uma reconstruída aqui em busca do gol no HT, né? Ver se essa questão da equipe faz uma diferença boa para se pegar o gol então no HT. E aí, se ficar legal, né? No próximo mês, daí um tempo eu trago. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vídeo curto dessa vez, né? Graças a Deus. Mas a gente se vê na próxima.